Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem aí com vocês? Legal. Hoje a gente vai fazer uma atividade, uma aula um pouco mais curta do que foi a aula da semana passada. Semana passada rolou, né, aquele distribuição eletrônica do modelo do Bohr com a distribuição do Linus Pauling. E eu sei que foi meio puxadinho, né? Porque é mesmo um assunto mais, mais puxado mesmo, aquele que a gente viu. Então teve uma aula mais longa, essa aula é um pouco mais curta, mais tranquila. Vocês terem um respiro aí nessa semana, na química, nas ciências, mas é legal também, é um assunto importante que está nos levando a entender aquela tabela periódica, entender onde é que estão os elementos químicos, como é que eles funcionam. Falando isso, deixei a minha tabela periódica embaixo do computador aqui, deixa eu já tirar aqui. Aí, aqui, ó, nós vamos talvez precisar dela. Beleza? Amores, então só lembrando que de praxe, né? Essa apresentação que está aí no fundo, ela vai estar anexada lá na atividade, no Google Classroom. Então você pode baixar, você pode acompanhar essa aula com a apresentação em mãos, se você perder alguma coisa. E junto com isso, vai ter também um formuláriozinho para você responder com questõezinhas sobre esse assunto da aula de hoje, tá bom? Então vai ser bem mesmo padrãozinho de sempre. E vamos lá. Começando aqui, deixa eu ficar pequenininho aqui. Vai pequenininho, aê. Fui para cá pequenininho. Hoje o nosso assunto a gente vai falar de semelhanças entre átomos, né? Os átomos podem ser idênticos entre si, né? Se você pegar dois átomos, sei lá, de hidrogênio simples, eles são idênticos, então são iguais em qualquer critério que você estiver olhando. Mas tem átomos diferentes para algumas propriedades e semelhantes para outras, tá bom? Então é isso que a gente vai começar a ver. Lembra que o primeiro modelo aqui, lembra do nosso modelo atômico lá do Rutherford, esse que está aqui do meu ladinho aqui, ó, né? Essa representação aqui. Você tem um núcleo com partículas e uma eletrosfera, certo? O que tem dentro do núcleo? A gente já viu, né? Prótons e nêutrons, tá? Essas partículas aqui são partículas nucleares do átomo. E o elétron não está no núcleo, ele está na eletrosfera. Com relação a cargas, a gente já estudou bastante. O próton, vamos supor que as bolinhas vermelhas ali sejam prótons. Os prótons têm cargas positivas, enquanto que os elétrons têm cargas negativas. E os nêutrons? O nêutron não tem carga nenhuma, né? O nome dele já diz isso, eles são neutros, tá bom? Eles não têm carga. Agora, olha essa segunda linha aqui da tabela com relação à massa, né? A massa é aquilo que a gente chama usualmente de peso, né? Na física não é bem isso, mas o peso é a massa submetida a uma aceleração da gravidade, mas o átomo ele tem uma massa, e essa massa que ele tem, esse peso aí, entre aspas, do átomo, vem dessas partículas, a partícula do próton e do nêutron, que tem uma massa significativa. O elétron tem massa, mas ela é tão pequenininha que para a gente vai ser desprezível, ela é quase 2.000 vezes menor a massa do que a massa de um próton, de um nêutron. Tá bom? Então eu estou colocando zero ali, porque na prática é zero. Isso vai afetar muito pouco os nossos cálculos. Agora, a massa do próton e a massa do nêutron vamos chamar de 1, tá bom? Então, a massa relativa deles é igual, eles diferem em termos de carga. Se você olhar lá, ó, olha lá,
próton e nêutron têm a mesma massa, só que o próton tem uma carga positiva e o nêutron não tem carga nenhuma, tá bom? O elétron tem carga negativa e não tem massa e fica na eletrosfera. Esse assunto a gente já tangenciou ele quando a gente falou da descoberta do modelo do Rutherford, né, que ele enviava aquelas ondas de raio-x em direção ao átomo, né, e via que pouca coisa era desviada ou refletida, porque né, toda a massa dele se concentrava na região central, tá bom? Então guardem isso, só próton e só nêutron é que tem massa. O elétron não tem massa. E aí a gente vai pegar a representação do átomo. Lembra, né? Se eu pegar aqui a tabela periódica, ó, a tabela periódica aqui. Essa que vocês têm aí também, tá bom? Ó, vamos imaginar, eu tô pegando aqui o átomo, o elemento carbono. Deixa eu ver se chega aí aqui na ponta do meu dedo. Carbono, tá vendo? Tá aí desenhadinho, eu fiz igualzinho para vocês. O carbono tem aí a letra C, é o símbolo do elemento, né? Então essa letra, ou às vezes duas letras, né? É o símbolo. Aqui embaixo está o nome do elemento. E aí tem algumas outras informações que estão ao redor aqui. Por exemplo, aqui do ladinho, ó, 2 e 4. Isso aí, gente, é a aula passada, ó. Os elétrons nas camadas, camada K, camada L, né? Se você brincou de fazer Linus Pauling, você viu essa história, né? Tá aí, ó, 1s2, né? Tudo bem? Se você olhar, tem isso para todos, ó, já feitinho aqui na tabela. Pega aqui, ó, vamos pegar um pedacinho aqui da tabela, vamos olhar, ó. Vocês estão vendo aí os gases nobres. Aqui, olha o hélio, tá vendo? 2 elétrons. Olha o neônio, 2 elétrons e 8 elétrons na segunda camada. Olha o argônio, 2, 8, 8. Olha o criptônio, 2, 8, 18, 8. Tá vendo? Tem para todo mundo aqui, ó. Vamos pegar outro aqui mais para cá. Nitrogênio, 2 e 5. Oxigênio, 2 e 6. Olha lá, tá vendo? Então tem para todo mundo aí, né? Já está feito. Mas é importante você saber como é que faz, senão você não vai descobrir qual é a diferença, sei lá, do estanho para o índio. Tem que saber fazer. Mas não é esse o nosso assunto hoje. Nosso assunto hoje é outro. Olha aqui, ó. A massa atômica e o número atômico. Massa atômica é esse número que está aqui em cima. No caso do carbono aqui é 12,0. E o número atômico é o número que está abaixo à esquerda, esse 6 aqui, no caso do carbono. Olhem na sua tabela periódica agora e veja que tem esses dois números para todos os elementos. Tudo bem? Se você olhar o oxigênio, é 16 aqui em cima e 8 aqui embaixo. Se você olhar para o sódio, é 23 em cima, 11 embaixo, tá bom? Tem isso para todos os elementos. Esses dois números aqui são os números importantes para a gente agora. A massa e o número atômico. Tanto é que a gente pode representar o elemento simplesmente citando esses dois números e o símbolo. Então dá uma olhada aqui, o carbono, ó. Olha como eu escrevo o carbono. Esse carbono que está aqui, ó. C, eu ponho o número atômico embaixo e a massa em cima. 6 e 12, assim, tá vendo? Desse lado. Às vezes, como é difícil escrever esse 12 e esse 6 junto, no computador é meio chato de fazer isso, né? Dá para colocar esse 12 aqui. Tá bom? Às vezes pode aparecer assim num exercício, você já vai saber. O número maior é o número de massa, o número menor que está aqui é o número atômico. Tá? O que representa esse número de massa e o que representa esse número atômico? O que eles são, né? Por que eles são importantes? Então vamos lá ver isso. E aí a gente já vai
começar o nosso assunto mesmo, que é a questão da semelhança de átomos. Tá? O número atômico, a gente representa pela letra Z. Então, onde você vira a letra Z, você sabe que é o número atômico, aquele número de baixo, menor. Ele é o número de prótons do elemento químico. Então, isso é o que faz o átomo daquele elemento ser daquele elemento. Por exemplo, hidrogênio tem um próton. Qualquer átomo que tiver apenas um próton vai ser de hidrogênio. O carbono, que a gente estava vendo agora, ele tem 6 prótons. Qualquer átomo de 6 prótons, com apenas 6 prótons, vai chamar carbono. Tá bom? Ele pode ter quantos nêutrons, quantos elétrons for, mas se tiver 6 prótons, vai chamar carbono. Porque carbono é o elemento que tem o número atômico 6. Tudo bem? Isso talvez seja a propriedade mais importante de um átomo, é a quantidade de prótons que ele tem. Porque é isso que vai dizer se ele vai ser carbono, se ele vai ser nitrogênio, se ele vai ser ferro, se ele vai ser zinco, se ele vai ser um gás nobre. É o número de prótons que esse cara tem. Tá bom? Então Z é igual a P. Tá bom? Número atômico é igual ao número de prótons do átomo. Beleza? Guardem isso. Próximo slide é a massa atômica. A massa atômica é aquilo que a gente estava vendo, aquele número que estava em cima lá, maiorzão. A massa atômica é a massa do átomo. Então é a soma do número de prótons, olha aqui, ó, mais o número de nêutrons, porque próton e nêutron são as partículas que têm massa. Tudo bem? Então eu vou pegar a massa do átomo. Eu não posso considerar só nêutrons, porque o próton tem massa. Eu não posso considerar só próton, porque o nêutron tem massa. Então eu tenho que somar as duas partículas que possuem massa, né? Computar as duas, tá bom? E isso vai me dar a massa do átomo. Lembra que o elétron tem massa, mas é desprezível, então por isso que eu não estou somando aqui. Mas é porque é muito pequenininho, 2.000 vezes menor a massa dele. Então vai mudar muita coisa. Vai ser casas decimais. Na prática, a massa de um átomo é a soma da massa dos prótons dos nêutrons. Como eles têm massa relativa valendo 1, então, né, é o número de prótons mais o número de nêutrons dá a massa do átomo. Beleza? Massa do átomo. E aí, vamos lá. Dá uma olhada nessas duas representações do carbono. Esse é o carbono que a gente estava vendo até agora. Esse carbono aqui. Cadê você, carbono? Aqui na câmera, tá bom? 6, o Z dele é 6 e o A dele é 12. 6 e 12, beleza? Esse é o carbono mais comum na natureza. Agora olha para esse cara aqui. O número atômico dele é 6, e é por isso que ele chama carbono, porque ele tem 6 prótons, ok? E a massa dele é 14, tá vendo? São massas diferentes. Vamos entender. No carbono 12, esse da esquerda, se ele tem massa 6, desculpa, número atômico 6, Z é 6 e A é 12. Quantos prótons e quantos nêutrons esse cara tem no núcleo? Bom, prótons a gente sabe, são 6. Tem que ter 6 prótons para ele ter Z igual a 6. E o 12 aqui é o número de prótons mais nêutrons. Então é 6 mais alguma coisa da 12. 6 mais 6, certo? Então o carbono 12 tem 6 prótons e 6 nêutrons. Beleza? Olha o carbono 14. Já ouviram falar de carbono 14? Que usa para datar fósseis, né? Ah, esses dinossauros viveram na Terra há 100 milhões de anos. Como é que você sabe? Ah, datação para o carbono 14. É esse cara aqui. Depois a gente vai ter um vislumbre sobre isso. Tem um textinho na apostila legal, mas dá para a gente conversar isso. Mas veja, 6 prótons e a massa é 14. Ou seja, são 8 nêutrons. 6 mais 8, 14.
beleza? 8 nêutrons e 6 prótons. Esses caras têm o mesmo número de prótons, mas massas diferentes, tá vendo? Isso significa que a gente diz assim, eles são isótopos. Isótopos quer dizer, iso é igual, ó, iso é igual. E o P aqui é de prótons, tá bom? Guarda assim. Isótopos têm o mesmo número de prótons. Os elementos radioativos, o Césio 137, que deu problema lá em Goiânia, né? Um acidente com radioatividade na cidade de Goiânia em 1987, acho. Era isso, eu era criança, não lembro muito bem. Em 1987 teve um acidente com o Césio 133. Isso é um isótopo radioativo do Césio 133, que é o elemento mais comum, mais estável. Tem vários elementos radioativos que emitem radioatividade, quase todos eles são, né, têm os seus isótopos, são átomos do mesmo tipo, do mesmo elemento, mas com massas diferentes, tá bom? Então, isótopo, mesmo número de prótons. Vamos lá, próximo conceito, isóbaros, átomos que têm a mesma massa. Tá vendo aí? Massa igual, mas o número de prótons é diferente. Então veja, o carbono tem 6 prótons, a gente estava vendo agora. Esse é o carbono 14, o tal que usa-se para datação de fósseis. Ó, 6 prótons e 8 nêutrons tem massa 14. O nitrogênio, 7, o número atômico dele é 7, então é diferente, ele não tem o mesmo número de prótons, mas a massa é a mesma, ó, 14. A massa do nitrogênio é igual à massa do carbono 14. Viu? Vamos contar. Se o nitrogênio tem 7 prótons, Z é 7, e o A dele é 14, quantos nêutrons ele tem? 7 com 7 dá 14, certo? Esse cara tem 7 nêutrons, esse cara tem 8 nêutrons. Então eles têm o número de prótons diferentes, o número de nêutrons diferentes, mas a massa é a mesma. Porque um tem um próton a mais do que o outro tem um nêutron a mais do que o outro, a massa dá a mesma, tá bom? Esses caras têm a mesma massa, então a gente chama ele de isóbaros, tá bom? Dois átomos diferentes, mas com a mesma massa atômica, são isóbaros. E por último, os isótonos, caras que têm o mesmo número de nêutrons. A massa é diferente, o número de prótons é diferente, mas o número de nêutrons é igual. Olha o carbono 13. Ele tem 6 prótons, isso faz dele um carbono. Sempre um átomo com 6 prótons vai ser chamado de carbono. Mas ele tem aqui 7 nêutrons. 6 mais 7 dá 13. A massa total é 13. Tudo bem? Esse cara aqui tem 7 prótons, é diferente, então qualquer átomo com 7 prótons vai chamar nitrogênio, mas ele tem 7 nêutrons, que dá a massa 14. 7 mais 7 dá 14, 6 mais 7 dá 13, tá vendo? Eles têm o número atômico diferente, a massa diferente, mas o que eles têm em comum? O número de nêutrons. Tudo bem? O Z é diferente, o A é diferente, mas o número de nêutrons é igual. Por isso, isótonos. Então, os 3 conceitos vocês têm que saber aí, ó. Então, vamos voltar aqui. Isótopos é o primeiro. Isótopo, mesmo número de prótons. Sempre isótopo, o isótopo vai ser o mesmo elemento químico, tá bom? Isótopo, olha eles ali, vai ser sempre tipo 2 carbonos, 2 iodo, 2, né? Sempre o mesmo elemento químico, eles são isótopos. Aí o próximo conceito. Para baixo. Isóbaros, a mesma massa, o mesmo A. Olha aí, 14 para os dois aí, ó. Isóbaros. E por último, os isótonos,
tem o mesmo número de nêutrons, e o número de nêutrons a gente tem que calcular, ele não está escrito em lugar nenhum aqui, tá vendo? Né? Você tem que subtrair da massa o número de prótons, vai te dar o número de nêutrons. Então, 13 menos 6 dá 7, 14 menos 7 dá 7. E, então o número de nêutrons dele são iguais. Iguais. Beleza? Tudo bem? Só lembrando que a gente está falando até agora de núcleo, de próton e nêutron, que são partículas que estão dentro do núcleo. Mas lembra que tem a eletrosfera e que o número de elétrons ali pode variar. Então lembra só que os íons são átomos que estão carregados com carga, ou seja, eles podem ter mais ou menos elétrons do que o normal. O normal é que o número de elétrons seja igual ao número de prótons. Isso faz um átomo estar eletricamente neutro, quando ele tem o mesmo número de cargas positivas e negativas. Se tiver alguma diferença, se o número de elétrons aqui não for igual ao número de prótons, for maior ou menor, a gente diz que ele é um íon, ele está carregado. E aí íons tem de dois tipos. Os ânions, que são aqueles carregados negativamente, ou seja, eles têm elétrons a mais. Veja, por exemplo, o flúor. O flúor pode ficar com um elétron a mais. O enxofre pode ficar com 2 elétrons a mais. São ânions, tá bom? F menos, S, 2 menos. Então é assim que a gente representa com esse sinalzinho negativo aqui, a carga negativa que esses elementos químicos adquiriram, beleza? Num processo de ionização. Eles estão ionizados aqui com cargas de sinal diferente. E os cátions. Cátions são íons com cargas positivas, carregados positivamente. Como é que um átomo se carrega positivamente? Ele perde elétrons. Porque a única coisa que pode acontecer com um átomo é ele ganhar ou perder elétrons, tá bom? Próton e nêutron não saem do núcleo assim com facilidade. Só nos eventos, são reações, fissões nucleares, são eventos muito energéticos. Na vida cotidiana, nas reações químicas, isso não acontece. O que acontece sim com muita frequência é a eletrização, né? A ionização de átomos, ganhar ou perder elétrons, tudo bem? Porque eles estão na eletrosfera, é muito mais fácil de mexer com esses caras. E aí, ó, o Na é sódio, né? Ele tem um número de elétrons menor do que o número de prótons. Por isso que ele está positivo, ele tem um elétron a menos, Na+. Olha o Ca2+, quer dizer, ele tem 2 elétrons a menos do que o número de prótons. Se você vier aqui, tabela periódica de novo, procura aí o cálcio. Cadê o cálcio? Vamos lá ver se eu acho o cálcio aqui na tela. É difícil aqui para mim, que é o contrário. Aqui o cálcio. Tá vendo o cálcio? Meu dedo aqui, ele tem 20 prótons. Se eu estou olhando para o cálcio 2+, ele tem 20 prótons e 18 elétrons. Tudo bem? 18. Ele está com 2 elétrons a menos, por isso que ele está carregado positivamente. Tranquilo? Isótopos, isóbaros, isótonos. Cátions e ânions eram os conceitos que você tinha que aprender hoje. Bons estudos. Caprichem lá no exercício, tá bem rapidinho, né? Lembra que o combinado com vocês de hoje era fazer uma atividade mais curtinha, para dar um respirozinho. Eu sei que a semana passada foi meio puxado, hoje essa daqui vai ser bem tranquila, tá bom? Bons estudos, meus amores, continuem se cuidando, continuem cuidando da saúde, da família, continuem cuidando do cérebro de vocês, mantenham-se intelectualmente ativos, tá bom? E em breve a gente se encontra. Estou com muita saudade da sala de aula, de falar olhando para rostinhos e não para buraquinhos na tela do computador. Mas vai dar tudo certo, tá bom? Um beijão para todos e até a próxima!